No nosso organismo, nós temos duas classes de genes. Nós temos os genes que promovem a divisão celular, e eles são muito importantes porque muitas vezes nós precisamos fazer com que as nossas células se multipliquem e cresçam, seja quando a gente está na fase de crescimento, seja quando o tempo de vida de alguma célula já acabou e ela precisa ser reposta, então é enviado um sinal para as nossas células se dividirem, se multiplicarem, ou em algum mecanismo de reparo, como por exemplo no processo de cicatrização, onde algum dano ocorreu em alguma parte do nosso organismo e aquele pedacinho precisa crescer um pouquinho mais para se regenerar e formar um processo de cicatrização, como por exemplo num machucado ou numa cirurgia. Então é através desses genes, que nós chamamos proto-oncogenes, que o nosso organismo ele se multiplica. Por outro lado, nós temos genes que freiam esse crescimento e também controlam o crescimento para saber se ele está acontecendo de maneira adequada e se o produto daquele crescimento realmente foi feito, ou seja, relembrando a nossa analogia do prato da receita. Se aquela receita foi bem feita, é como se fosse o controle de qualidade daquela receita ou daquela proteína que foi feita. Então, qualquer alteração que aconteça ou de aumento desses genes, que são os proto-oncogenes que promovem a proliferação celular, ou daqueles genes supressores de tumor que freiam esse processo de proliferação celular, vai acontecer um aumento descontrolado desse crescimento. E é isso o que acontece num câncer. As células, elas tiveram que ser multiplicadas, por estímulos lá dos proto-oncogenes, só que por algum problema aconteceu um erro na receita, aconteceu uma mutação no código daquele gene aonde precisava ser feito uma proteína e não foi feita, ou aquela proteína foi super expressa, ela foi feita várias receitas, a receita foi dobrada, digamos assim. Então saiu uma célula com dano. E os genes supressores tumorais, eles vão pegar essa célula e vão fazer duas coisas com ela. Ou eles vão fazer com que essa célula se corrija, e para isso existem algumas proteínas que percorrem toda a fita daquele DNA, procurando erros de receita e restaurando esses erros, ou essas mesmas proteínas podem induzir essa célula a uma morte programada, ou seja, essa fita de DNA ela não tem mais conserto. Então essa célula não pode seguir adiante e ela entra num processo de morte celular programada, que nós chamamos na medicina de apoptose. Então, voltando, nós temos os proto-oncogenes que, se tem alguma lesão, algum estímulo carcinogênico, seja do nosso próprio corpo, seja do ambiente onde a gente vive, seja da nossa alimentação, ou seja por falta de fazer atividade física, essas células entram em dano celular, acontece então um estímulo na proliferação celular. Consequentemente, outros tipos de mutações também podem acontecer nos genes supressores de tumor, fazendo com que eles não freiem mais esse processo de controle da multiplicação celular e, consequência, não há mais controle do ciclo, não há mais reparo do DNA e não há mais promoção da morte programada da célula. E isso, então, causa uma instabilidade genética nessa célula e estimula ela a ser uma célula cancerígena. Então a célula cancerígena tem duas características principais quando nós olhamos os genes. Tem um aumento na proliferação celular e a falta de regulação dessa célula, fazendo com que ela cresça e se multiplique de forma desordenada.